Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Se calhar vamos começando devagarinho, para cumprir aqui o horário e para não falharmos com quem chegou atempadamente, sem prejuízo de ainda podermos ter algumas pessoas que se vão juntando. Agradeço a todos a vossa presença. Agradeço antes de mais, em nosso nome, à Gazeta pelo convite que nos fez e à Fermab pelo apoio que tem esta iniciativa. O meu nome é Rita Batista, a minha colega e sócia Catarina Luís, e nós decidimos partilhar aqui convosco dois temas divididos, digamos assim, ambos ligados aos apoios às empresas. Primeiro, os apoios no que diz respeito à manutenção dos contratos de trabalho, depois os apoios mais generalizados que estão relativos ao programa Apoiar. Por uma questão de facilidade de irem seguindo estes assuntos, nós temos um PowerPoint que vamos partilhar convosco e que vamos acompanhando e explicando ao longo deste webinar. Sem prejuízo disto, porque é muita gente, têm o chat disponível e eu pedia que se tiverem alguma questão, porque é normal que nós não consigamos abordar toda e qualquer questão sobre estes assuntos, nós recolhemos aquelas que para nós nos parecem mais prementes e as questões essenciais, digamos assim, sobre estes assuntos, mas é normal que qualquer um de vós tenha questões mais concretas, específicas e que queira ver esclarecidas. Durante o webinar e através do chat podem perfeitamente colocar as questões e nós no final, conforme o tempo que tenhamos, vamos escolher algumas para responder. Caso não consigamos responder a todas, ou a posteriori, porque não colocaram a questão agora, o pretendam fazer, através da Gazeta ou dos e-mails que nós vamos deixar no final do webinar, poderão colocar a vossa questão por e-mail, está bem? De vez em quando vou ouvindo umas coisas e não sei se me estão a interromper ou não, mas eu vou seguindo aqui a minha parte, está bem? Qualquer coisa, por favor, disponham. Isto numa situação em sala seria diferente, poderíamos estar a falar um bocadinho de forma mais articulada, mais interventiva, agora não pode ser, temos de ser um bocadinho mais organizados, só apenas depois não nos conseguimos perceber uns aos outros e, portanto, vamos fazer através deste mecanismo. Eu vou então partilhar aqui convosco a nossa apresentação. Vou-vos pedir um bocadinho. Conseguem ver? Está tudo bem? Então, cá temos. Como tinha dito, este é o grande tema deste webinar. Este bocadinho que vamos estar em conjunto vai permitir abordar aqui algumas medidas de apoio às empresas que estão disponíveis em 2021. Em concreto, e por uma questão de organização, nós dividimos em dois grandes tópicos, portanto, o apoio à manutenção do emprego, e aqui vamos abordar essencialmente o apoio à retoma progressiva versus o layoff simplificado, explicar-vos um pouco do layoff do Código do Trabalho e alertar aqui para um apoio que, apesar de ainda depender de regulamentação, está publicado e, portanto, estamos a aguardar a qualquer momento que entre em vigor. E, por outro lado, aqui o apoio às empresas noutra vertente, não é? O programa Apoiar surge aqui como apoio às nossas empresas, às nossas organizações, e a minha colega depois vai explicar em concreto estas 4 medidas, o apoiar.pt, apoiar restauração, apoiar rendas e apoiar mais simples. Sem querendo perder muito tempo, na medida em que também temos aqui os timings a cumprir, avançamos para os apoios à manutenção do posto de trabalho e como é que nós organizamos esta matéria. Primeiro, vamos comparar aqui o apoio à retoma progressiva e o layoff simplificado, que são as duas medidas que, sejamos francos, neste arranque de ano e neste confinamento têm sido os mais utilizados, e depois vamos sim falar das alternativas a estas duas medidas um pouquinho mais à frente. Por uma questão de facilidade, nós criámos aqui umas tabelas que vão comparando as duas situações e que nos permitem perceber, em termos comparativos, como é que isto funciona de facto. E sem me agarrar muito à tabela em si, o que é que eu queria partilhar convosco? Reparem, nós neste momento temos empresas que estão encerradas por decreto,
estão de facto encerradas e temos empresas que, não estando encerradas, têm quebras de faturação. E basicamente o que o Governo criou foi a possibilidade de as empresas que estão encerradas aderirem a um layoff simplificado, sem prejuízo de agora já ter vindo inclusivamente alargar esta medida a empresas que estejam intimamente relacionadas com essas empresas que estão encerradas, as empresas do setor da limpeza, mas relativamente a isso ainda estamos à espera que saia a legislação específica para o efeito. Neste momento, o que diz na lei é que, de facto, as empresas que estão encerradas por decreto têm, de facto, direito a aderir a esta medida do layoff simplificado. As restantes, que têm uma situação de crise empresarial inerente à quebra da faturação, poderão reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho e adotar este apoio à retoma. Basicamente, quem é que pode aceder a uns e a outros? Empresas ou trabalhadores independentes, que são entidades empregadoras, que estejam com situação regularizada perante a Segurança Social e a autoridade tributária. Também é importante definir que a compensação, este apoio que é dado e que nós vamos ver um pouquinho à frente, o detalhe, deve visar única e exclusivamente pagar a compensação retributiva aos trabalhadores, ou seja, não podemos utilizar este apoio que se recebe da Segurança Social para fazer face a outras despesas ou outros encargos, como seja a renda ou outra qualquer situação, água, luz, gás, que não seja de facto a remuneração dos trabalhadores, está bem? Porque senão é considerado um incumprimento à medida em si. Em termos de regime, propriamente dito, também há diferenças. E isto porquê? Reparem, por um lado, no apoio à retoma, nós sabemos que só se aplica no período normal de trabalho. Funciona como uma redução ao período normal de trabalho, vulgarmente às 40 horas. Mas esta redução não é uma redução livre. Nós estamos dependentes, mediante a quebra de faturação, a determinadas percentagens que podemos reduzir. E aqui conseguem ver que, por exemplo, para uma quebra igual ou superior a 25%, que é o patamar mínimo para se aceder a esta medida, a redução máxima do período normal de trabalho por trabalhador poderá ser 33% do seu período normal de trabalho, e não mais. E assim sucessivamente. Quanto maior é a quebra de faturação existente, maior é a redução do período normal de trabalho do trabalhador. Compreendam também que no apoio à retoma não se fala da suspensão dos contratos de trabalho, ao contrário do layoff simplificado. No layoff simplificado, na realidade, o que pode acontecer é uma de duas vertentes. Ou nós temos uma suspensão dos contratos e as pessoas não trabalham durante aquele período de todo, ou uma redução do período normal de trabalho em determinados dias ou semanas no mês. Claro que nesta vertente, e salvo melhor opinião, também da experiência que vamos tendo, quem está a adotar o layoff simplificado está a adotá-lo porque está obrigado a encerrar, e estando encerrado não tem mantido ninguém necessariamente em redução. Não é que não seja possível em termos abstratos, mas a maior parte dos trabalhadores está de facto num regime de suspensão, ou seja, está em casa sem trabalhar e a receber a compensação retributiva que vamos ver aqui à frente. Alerto também para o facto da quebra de faturação igual ou superior a 75%, a redução do período normal de trabalho variar entre os meses de janeiro a abril de 2021 e nos meses de maio e junho de 2021. Verão que nos primeiros 4 meses o máximo pode ser 100%, a partir daí só 75% de redução do período normal de trabalho. Esta redução é aferida em termos médios no mês, está bem? E é sempre no período de um mês que fazem esta aferição. Esta é a parte mais simples do regime, não é? E depois entramos na questão dos pagamentos. E aqui, normalmente, é que nos levantam as grandes questões e que se levantam dúvidas de execuibilidade. Primeiro, porque os próprios programas de salários não estavam preparados para esta retoma do apoio à retoma, passa a redundância. Por outro lado, porque houve mesmo alterações no próprio cálculo e havia aqui uma série de dúvidas em concreto. Basicamente, quer para o apoio à retoma, quer para o layoff simplificado, em 2021 houve aqui uma alteração grande, que foi vir-se garantir 100% da retribuição normal e líquida aos trabalhadores. E, portanto, colocava-se muita questão de como é que isto ia ser feito, porque as regras de cálculo para os apoios mantiveram-se. Então, partimos daí.
Reparem, no apoio à retoma, nós vamos ter de ver as horas que as pessoas trabalharam e esse tempo de trabalho é pago a 100% pelo trabalhador normalmente, ok? Depois, das horas não trabalhadas, nós vamos aferir 4/5 da retribuição normal e líquida, ok? E para esta retribuição normal e líquida, a Segurança Social esclarece que o que vai entrar são de facto aquelas prestações normais mensais, a retribuição base, prémios mensais, subsídios regulares, inclusivamente vem concretizar nas perguntas frequentes quais são os códigos das remunerações que devem ser considerados, e neste caso são todas as remunerações que constem dos códigos P, B, M, R e T da DMR, e isso veio de facto ajudar a perceber o que é que estava ou não enquadrado neste conceito de retribuição normal e líquida. Deste valor, destes 4/5, 70% vão ser pagos pela Segurança Social e 30% vão ser suportados pelo empregador, ok? Depois há aqui exceções, porque se a redução for superior a 60%, o apoio já corresponde a 100% da compensação, mas isso depois já são pormenores. Estamos aqui a falar da regra. E, portanto, será este o custo, digamos assim, por parte da empresa, será o valor das horas trabalhadas mais 30% de 4/5 das horas não trabalhadas. Se nós formos, contudo, fazer a soma entre as horas que a pessoa trabalhou e estes 4/5 e somarmos tudo, provavelmente não chegaremos aos 100% da retribuição normal e líquida. E, portanto, a Segurança Social vai comparticipar esta diferença. E esta comparticipação não tem aqui qualquer tipo de encargo para o empregador. No layoff simplificado, o cálculo é ligeiramente diferente. Ou seja, se a pessoa estiver em casa a 100%, vamos imaginar no caso de uma suspensão, a pessoa tem direito a receber 2/3 da sua retribuição normal e líquida, ou o valor do salário mínimo nacional, como mínimo, não é? A Segurança Social suporta 70% deste valor e a entidade patronal 30%, mas estamos a falar de 2/3 e não estamos a falar de 4/5, ok? Por outro lado, novamente, a Segurança Social vai aumentar a sua comparticipação na medida do necessário para que a pessoa fique a oferir a sua remuneração normal e líquida até ao limite máximo de 3 salários mínimos nacionais, cerca de 1.995 euros. Estes cálculos perdão, são feitos mensalmente, a comparticipação é dada. Independentemente da comparticipação da Segurança Social ter chegado, os trabalhadores têm de receber o seu valor e é um apoio que é mensal, renovável por iguais períodos, ok? E existe também aqui a isenção da TSU, pelo menos nas PMEs, ok? E é preciso ter esta noção, porque quando vamos selecionar apoios, temos de ver de facto qual dos apoios nos é mais vantajoso e qual é aquele que nos faz mais sentido agilizar. No entanto, temos também de perceber o seguinte, se nós formos ver aqui a questão da faturação e falando um bocadinho das dificuldades que nós temos sentido relativamente à implementação desta medida, passa pelo seguinte, nós, para contabilizarmos a quebra de faturação no apoio à retoma, se quisermos dar entrada do apoio, por exemplo, em fevereiro, ou relativamente ao mês de fevereiro, o nosso mês de análise vai ser a faturação de janeiro. E vamos ter de comparar a faturação de janeiro com janeiro do ano anterior, 2020, com janeiro de 2019, ou então com a média do último semestre de 2020. E temos de aferir, de facto, as quebras de faturação face a estes três índices. E isto poderá não acontecer, não é? No mês em que nós precisamos, não conseguirmos atingir aqui as faturações. E, portanto, daí que, um pouco mais à frente, falaremos de alternativas a estas duas medidas em particular. Destacamos aqui esta grande novidade face a 2020, que é a questão dos 100%, não é, da retribuição normal bruta a favor do trabalhador, sem encargos adicionais para as organizações. Isto, de facto, a questão do trabalhador não perder rendimento, claro que traz aqui vantagens
inerentes e, portanto, isto é algo a destacar garantidamente e que não podíamos deixar de falar. Ainda assim, lá está, da experiência que nós vamos tendo, e nós trabalhamos com cerca de 200 empresas em regime de permanência e que nos vão dando aqui alguns feedbacks e de facto, as dificuldades maiores passam pelo seguinte: ou as medidas não se ajustam exatamente às necessidades sentidas, ou depois há problemas práticos de submissão das medidas. E um deles passa pelo seguinte: não sei se aperceberam, se já tiveram a oportunidade de ir ver, mas quer no manual passo a passo da Segurança Social, quer na própria Segurança Social Direta, que é onde se submetem essas medidas, aproveito para dizer, se entrar na Segurança Social Direta, no menu emprego, depois terão uma parte de layoff, uma zona de layoff, e entrando na zona de layoff poderão optar pelas diversas medidas. No caso do apoio à retoma progressiva, estas opções de comparação dos meses de referência não estão corretas, de facto, no formulário, nem no manual de explicação. O que se passa é que os critérios que lá constam ainda são os critérios do ano passado, que basicamente comparavam aos 2 meses anteriores e situações do género. Isto sucede quer no formulário da Segurança Social, quer na declaração que é para ser assinada pelo contabilista, porque o contabilista tem de certificar que aquela quebra de faturação de facto existe. Isto tem trazido alguma dificuldade, porque obviamente que os senhores contabilistas não querem estar a assinar declarações que não correspondam à verdade, não é? Não vão estar a declarar que a quebra de faturação face aos 2 meses anteriores é verdade, quando na realidade estão a comparar a um mês do ano anterior ou a um mês de 2019, ou seja o que for. E por outro lado, as empresas também não querem submeter com estes gafes. Em compensação, precisam do apoio e precisam de submeter, e portanto tem havido aqui algum jogo de cintura, alguns contactos com a Segurança Social, exposições feitas à Segurança Social, no sentido de se conseguir obviar esta situação, mas tem sido o feedback de maior dificuldade tem sido com o apoio à retoma progressiva. O layoff simplificado, como o próprio nome indica, está de facto bastante simplificado, os mapas são idênticos aos do ano passado e, portanto, desde que o mapa esteja correto, que o IBAN esteja registado e que não existam dívidas à Segurança Social e às finanças, ou que a situação esteja considerada como regularizada, é um procedimento que tem sido mais ou menos inócuo e que tem corrido bem. Posto isto, e porque não me posso alongar muito, quais são de facto então as alternativas que estão em cima da mesa para aquelas empresas que não cabem nem numa nem noutra situação? Nós temos sempre 3 situações que são transversais, que não surgiram para 2021, já existiam, já foram faladas várias vezes e das quais vamos destacar 2, o layoff do Código do Trabalho e as reestruturações em si. Isto porquê? Porque o encerramento ou diminuição da atividade do Código de Trabalho é uma figura muito específica. Confesso-vos que do ano passado tivemos apenas uma empresa que conhecemos que o adotou durante uma semana, de resto não é implementado, até porque implica um pagamento pela parte da empresa, não tem comparticipação da Segurança Social, não tem apoio e, portanto, tem mesmo de ser uma medida de recurso, não havendo qualquer outra alternativa. E tendo o layoff do Código do Trabalho, estando numa situação de crise empresarial, é sempre uma hipótese mais viável, porque nos traz esta comparticipação, este apoio da Segurança Social. Entrando nesse assunto em particular, o que é que eu queria ver convosco? Reparem, nós vimos o apoio à retoma progressiva e o layoff simplificado e não falámos de uma situação muito prática, que é como é que o regime é implementado. E quer num, quer no outro, a única coisa que é preciso é consultar a questão dos delegados sindicais, representantes sindicais, se os houver, caso contrário, a fazer uma comunicação à pessoa com a decisão de entrada no regime, de um e do outro. O layoff do Código de Trabalho traz-nos aqui um procedimento um bocadinho mais longo e que passa por uma comunicação inicial da pretensão, depois uma fase de negociações com as entidades sindicais ou com os representantes dos trabalhadores que para esse efeito tenham sido nomeados, onde se vai analisar, por exemplo, alternativas viáveis à implementação da medida ou não. Depois, conforme a fase de negociações decorra, há de existir uma decisão, essa decisão é comunicada e só depois se pode entrar com o regime propriamente dito, sendo certo que, havendo o acordo dos trabalhadores
a entrada do regime pode ser imediata. Não existindo acordo dos trabalhadores, ainda temos de aguardar um prazo para conseguir implementar o regime. Ora, assim se percebe facilmente porque é que é mais fácil recorrer ao layoff simplificado do que ao layoff do Código de Trabalho, porque existe aqui uma série de procedimentos que têm de facto de ser cumpridos. O resto do regime é muito semelhante. A questão dos 2/3, a questão da organização do horário, os direitos e deveres das partes, tudo isso é muito semelhante. Os formalismos para obtermos o regime é que de facto são diferentes. O layoff do Código do Trabalho, ao contrário do simplificado, que é de um mês, este é de 6 meses, está bem, e depois pode ser renovado em casos específicos. E, portanto, há aqui uma margem maior para empresas que necessitem. Sendo também que não existe uma caracterização no Código do Trabalho sobre o que é considerado uma situação de crise empresarial e, portanto, não há aqui uma situação de mínimos de faturação ou de obrigatoriedades de encerramento. Existe, sim, a necessidade de argumentar, no sentido de se explicar porque é que durante aquele período temos necessidade de reduzir os períodos normais de trabalho ou de suspender os contratos de trabalho. E se o temos de fazer, porque é que temos de fazer? Parcialmente para parte dos trabalhadores ou para todos os trabalhadores, para aquela secção ou para toda a empresa. Portanto, passa o ónus da explicação para a empresa, para o organizador do processo. E, portanto, as grandes diferenças são estas. O regime, quer do apoio à retoma, quer do layoff simplificado, são coisas muito mais taxativas, ou se cai naqueles requisitos que consegue submeter e o processo, existe quase uma anuência tácita, ou uma aceitação quase automática da Segurança Social. O mesmo não sucede no Código do Trabalho, no layoff do Código do Trabalho, que é analisado e é aferido em termos de requisitos para ver se cumpre e se pode ser atribuído e, consequentemente, se pode ser dada com participação. Por fim, temos também a questão das reestruturações. Claro que, paralelamente a isto tudo, e deixem-me alertar-vos para o seguinte, quer no apoio à retoma, quer no layoff simplificado, quer mesmo no layoff do Código do Trabalho, nós ficamos limitados a fazer ou iniciar procedimentos de despedimentos, ok? Quer despedimento coletivo, quer despedimento por extinção de posto de trabalho, quer até despedimento por inadaptação. No entanto, não podemos escamotear o facto de haver muitas empresas que estão a recorrer a negociações de saída, a reestruturações, porque não têm outra hipótese que não seja reduzir o quadro de pessoal. E, portanto, o que nós trazemos aqui é só uma chamada de atenção que, para além dos despedimentos, que normalmente são utilizados, o despedimento coletivo ou a extinção de posto de trabalho, existem também as possibilidades das negociações de saída, como sejam os acordos fundamentados em despedimento coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho, que conferem direito a prestações de desemprego para o trabalhador. Claro que temos de ter atenção ao limite de cotas por triênio, está bem? Porque conforme a dimensão da empresa, pode-se fazer um determinado número de acordos em cada 3 anos, mas esta é uma ferramenta ao dispor, obviamente, e por outro lado o acordo fundamentado no reforço de qualificação. Este é um acordo menos conhecido, que já está disponível há uns anos também na legislação do subsídio de desemprego e que permite que a pessoa que no fundo é despedida, com a qual se negocia a saída, obtenha subsídio de desemprego, desde que seja contratado um efetivo para o mesmo posto de trabalho, com maior qualificação. E, portanto, nós estamos a reforçar a qualificação da empresa e, consequentemente, esta passagem é permitida. Em jeito de conclusão, o que é que eu gostava... não me lembro se referi há pouco ou não, a limitação dos despedimentos é durante as medidas, portanto, o apoio à retoma, o layoff simplificado ou o layoff de Código de Trabalho, e nos 60 dias depois, está bem? Portanto, existe aqui uma margem que nos limita bastante nesse aspecto quando é necessário fazer os despedimentos. Por fim, temos aqui uma alternativa para 2021. Esta sim é uma alternativa nova. Surgiu na lei
mais ou menos em simultâneo com o apoio à retoma e com o layoff simplificado, contudo ainda não está regulamentada. Esta basicamente é uma reinvenção do incentivo à normalização. Implica que empresas que tenham usufruído dos outros apoios e que já não estejam a usufruir dos mesmos, que este apoio não vai ser acumulável com os restantes, possam vir a usufruir de 2 salários mínimos nacionais por cada trabalhador que esteve envolvido naquelas medidas. São cerca de 1.330 euros por trabalhador, pagos em 2 tranches durante o primeiro semestre de 2021. No entanto, ainda estamos a aguardar regulamentação. Esta medida, tudo indica, virá também associada a uma dispensa da TSU por 3 meses. No entanto, os pormenores ainda não são conhecidos, porque, lá está, não querendo ser redundante, estamos a aguardar que saia ainda o detalhe desta medida. E, portanto, relativamente às medidas de apoio ao emprego, sem querer tomar muito mais tempo, são estas, foram aquelas que nós destacamos, os principais pontos que normalmente nos são questionados e que levam a mais dúvidas e a mais receios a quando da implementação das mesmas, e iremos passar à parte dos apoios às empresas. Então agora falo eu. Ai. Peço desculpa. Mas nós temos que fazer uma troca. Conseguem ouvir-me? Sim? Ok, então vamos lá começar. O PowerPoint agora desapareceu. Não. Agora sim, já estamos então prontos. Relativamente aos apoios às empresas, eles divergem, portanto, daquilo que a doutora Rita esteve a explicar anteriormente. Portanto, se os apoios anteriores visavam a manutenção dos contratos de trabalho, que, portanto, as dotações recebidas, os apoios recebidos em virtude da aplicação dessas medidas, fosse realmente utilizada para pagar as retribuições dos trabalhadores, com estas medidas a fundo perdido, tal não é uma imposição, ou seja, é um subsídio, digamos assim, como quiserem chamar, que é atribuído às empresas num determinado valor, de acordo também com a percentagem de quebra de faturação que é registada e que funciona como uma ajuda de forma às empresas conseguirem aumentar aqui o seu grau de liquidez e, de certa forma, continuarem com o exercício da sua atividade, até porque estas medidas em concreto, o programa Apoiar, que já vamos ver, portanto, em como é que se divide, aliás, estas medidas em concreto são medidas que estão vocacionadas para as empresas mais afetadas pelas normas do estado de emergência de contenção e de mitigação da pandemia. São medidas, portanto, muito vocacionadas para as entidades que têm ordem de encerramento, em que foi decretado, portanto, o seu encerramento por ordem do Governo, mas também para as entidades com suspensões muito acentuadas no exercício da sua atividade, como, por exemplo, restauração, que viu efetivamente o seu negócio muito diminuído e muito restringido em virtude, portanto, do estado de emergência que estamos a viver atualmente. Estas medidas, portanto, aplicam-se em todo o território continental, por ora apenas no continente, e são divididas em 4 tipos. Os primeiros apoios que surgiram aqui da Valência Apoiar foram efetivamente o Apoiar.pt e o Apoiar Restauração. Posteriormente surgiram outras 2 novidades, já na decorrência deste ano, concretamente o Apoiar Mais Simples e o Apoiar Rendas, ou seja, existiu aqui uma preocupação de alargar o âmbito de aplicação destas medidas, não só ao nível
subjetivo, porque como vamos ver mais à frente, o apoiar mais simples vai também alargar aqui o âmbito de aplicação das entidades realmente que estão abrangidas por esta medida e que podem ser abrangidas por esta medida, mas também ao nível objetivo, ou seja, ao nível do seu objeto em concreto, porque visou e colocou aqui a tónica também na questão das rendas, que é logicamente aqui um grande calcanhar daqueles para muitas entidades empregadoras que têm realmente esta preocupação e esta despesa fixa, não é? Com o estabelecimento comercial e que nesta fase, logicamente, é muito, muito complicado. Avançando, portanto, para as primeiras medidas que surgiram, portanto, no ano passado, uma questão que devemos frisar nestas duas, portanto, apoiar restauração e apoiar.pt, é que neste momento, para novas candidaturas, ou seja, se não apresentaram nenhuma candidatura nestas medidas até este momento, não podem fazê-lo. O que pode acontecer são recandidaturas, digamos assim, ou seja, já existiu uma candidatura anteriormente, tenha sido deferida, não tenha sido deferida, ou efetivamente apresentaram essa candidatura e na sequência acabou por existir uma desistência porque havia algum erro no formulário inicial. Só nessas situações em concreto, nestes casos específicos em que já houve um processo, já houve uma tentativa, já deu entrada um requerimento anteriormente, só nestas situações é que ainda podem requerer novamente estas duas medidas, concretamente até dia 5 de fevereiro de 2021. Primeiramente estava previsto até ao final do dia de hoje, mas efetivamente houve esta alteração na decorrência, julgo que no dia de ontem, e alargou-se aqui o prazo de possibilidade de apresentar a recandidatura em termos concretos. Em termos de beneficiários, esta medida atualmente aplica-se a PMEs, portanto, empresas com menos de 250 trabalhadores e com um volume de negócios não superior aos 50 milhões de euros, mas também se aplica a empresas que, não sendo PME, por terem mais de 250 pessoas ao seu serviço, cumprem o critério estabelecido quanto ao volume de negócios e não atingem a bitola dos 50 milhões de euros. Relativamente às taxas de financiamento destes apoios em concreto, aquilo que efetivamente é concedido às entidades que beneficiam destes apoios é um financiamento na ordem dos 20%, considerando, portanto, o nível de quebra de faturação das empresas. E tem, logicamente, limites máximos, tetos que não podem ser ultrapassados, considerando, no entanto, que as entidades que têm uma ordem de encerramento, aquelas, portanto, em que foi decretado o seu encerramento por parte do governo, essas entidades têm aqui uma bonificação extra. Foi uma das novidades também que foi implementada já na decorrência deste ano, foi esta bonificação extra para este tipo de entidades que têm esta ordem legislativa para o encerramento. Outra questão que vos quero chamar a atenção, porque efetivamente acho que é relevante, antes de apresentarem a candidatura, antes de submeterem o formulário, devem ponderar se estão em condições para o fazer. Não só pelos critérios que são exigíveis, que já vamos ver à frente, mas também pelas obrigações que têm que acatar com estas medidas, ou seja, não olhem para isto como é um subsídio que vamos receber, é um plus que se está aqui a tentar oferir, mas lembrem-se também que têm deveres enquanto entidade beneficiária, porque efetivamente têm que ser cumpridos e podem haver fiscalizações e isto, não estando devidamente salvaguardado, pode trazer-vos grandes complicações, porque inclusivamente pode fomentar uma devolução daquilo que já foi recebido, ou seja, aquilo que para vós seria um benefício,
algo para vos ajudar, poderia transformar-se numa situação menos prazerosa e que, de certa forma, todos queremos evitar nesta altura tão complicada que vivemos. Estes requisitos, estas obrigações, são transversais a todas as medidas. Estão aqui no apoiar, estamos no apoiar.pt e no apoiar restauração, mas elas são transversais a todas elas, e eu depois chamo-vos também a atenção mais à frente para uma adicional que o apoiar rendas tem, mas que efetivamente as restantes são transversais a todas, que é a manutenção do nível de emprego, ou seja, não pode existir despedimentos coletivos, despedimentos por extinção do posto de trabalho, despedimentos por inadaptação. Esses despedimentos não são admissíveis durante a execução das medidas. As medidas são pagas em 2 tranches, ou seja, existe um pagamento primeiramente e depois existe um segundo pagamento dos remanescentes 50%. E até efetivamente o pedido de pagamento final e 60 dias úteis posteriores ao mesmo, ou seja, durante toda a execução da medida, até receberem a segunda tranche de pagamento e até 60 dias úteis depois deste procedimento, estão obrigados à manutenção do nível de emprego, ou seja, não podem existir estes despedimentos, como já havia mencionado. Para mais, outra questão, não distribuição de lucros ou de outros fundos, reservas que existam a favor dos sócios. Também não podem ser verificadas estas questões. E também não cessar a atividade, ou seja, a atividade manter-se em aberto, pelo menos este lapso temporal que tem que ser salvaguardado no pós-pagamento da medida. Portanto, como vos disse, é realmente importante fazerem esta ponderação se atualmente e nas vossas condições estão realmente aptos a cumprir estas obrigações e a salvaguardar, porque se tal não acontecer, o que pode suceder é que depois tenham que devolver aquilo que foi recebido. Depois, passamos aqui então para os critérios de enquadramento, ou seja, os requisitos para aceder a este tipo de medidas propriamente ditas. Os critérios são muito extensos, estão aqui, como vocês podem ver pelo texto do PowerPoint, é um texto maçudo, eu não vos vou estar aqui a debitar critério por critério, porque efetivamente são muito extensos, são complexos, têm que ser lidos com muita atenção. Vou destacar, sim, aqueles que são transversais também, basicamente, a todas as medidas, e salientar também, em algumas delas, aqueles que acabam por ser também determinantes, mas aconselho-vos efetivamente, se estiverem na pretensão, logicamente, de aceder a estas medidas, que façam aqui o estudo prévio da questão, ou seja, leiam a legislação. A legislação atinente, portanto, ao programa a apoiar é a portaria 271/A-2020 e neste regulamento, portanto, vocês encontram os critérios todos planados para cada uma das medidas e conseguem realmente verificar em termos concretos se estão ou não englobados, portanto, na medida em concreto. Primeiro que tudo, o critério primordial, porque sem ele não conseguem chegar a lado nenhum, é estarem na lista dos CAIs. Estas medidas têm CAIs específicos, portanto, o da restauração não é discutível, portanto, é o CAI 56, restauração e similares, portanto, quem tem esse CAI efetivamente está abrangido, unicamente este CAI no apoiar restauração. No apoiar.pt existe realmente uma listagem de CAIs que são admissíveis. Também o da restauração. Porquê? Porque todas as medidas, as 4 medidas que nós vamos aqui falar, todas são cumulativas entre si. Ou seja,
lá por terem já recebido aqui por parte do apoiar.pt, não estão vedados de agora pedir o apoiar às rendas ou o apoiar mais simples. Não, todas elas são cumulativas e inclusivamente são cumulativas também com as medidas à manutenção dos postos de trabalho, como o layoff, a retoma, ou seja, se vocês usufruíram dessas medidas anteriormente, também não estão vedados de aceder aqui ao programa Apoiar. E por isso, efetivamente, acho que devem, primeiro que tudo, verificar se estão ou não englobados na listagem de CAIs. Também se encontra, portanto, em anexo à portaria que eu vos mencionei, e engloba CAIs de comércio por grosso, comércio a retalho, por exemplo, salões de cabeleireiro, atividades lúdicas, a restauração, como eu já mencionei, alojamento, tem realmente aqui uma diversidade de atividades muito vocacionada e com a tónica, logicamente, nas atividades que têm mais restrições e que encontram realmente mais dificuldades com as novas medidas do estado de emergência que estão em vigor. E por isso há realmente esta preocupação de englobar essas atividades nestes programas de apoio. Mas é realmente importante que façam este checklist interno antes de acederem às medidas em concreto. Outros requisitos que são essenciais, e quando for o caso das empresas que se candidatarem serem, portanto, PMEs, tem que ter uma certificação. No site do IAPMEI, vocês encontram um link direto que vos permite efetuar essa certificação, procedimento simples também, basta seguir os passos. Eles têm muita informação no site também relativamente a este tipo de programas. Para além disto, portanto, tanto o Apoiar Restauração como também o Apoiar.pt tinham aqui o crivo de dispor de contabilidade organizada, ou seja, só quem tinha contabilidade organizada é que podia aceder a esta medida. E por isso é que existe agora o Apoiar Mais Simples, que vamos ver de seguida, que é um bocadinho mais abrangente, pelo menos nesta modalidade da contabilidade organizada. Relativamente também à questão das dívidas fiscais e à segurança social, este é também um ponto a ter em consideração, porque imaginem, vocês querem aceder à medida, neste momento até têm dívidas. Se conseguirem fazer a regularização, ou pelo menos acordarem um plano prestacional que seja aprovado por estes organismos, efetivamente não é vedado que possam aceder. No entanto, se têm uma dívida muito avultada que não vão conseguir regularizar até ao termo da aceitação da medida, então estão automaticamente excluídos. Eles não vão dar procedência ao pedido, porque efetivamente este é outro dos requisitos-chave, tal como ter a situação também regularizada junto dos fundos internacionais e tudo isso. Outro dos parâmetros essenciais é realmente a quebra de faturação. E nestas duas medidas em concreto, o formulário que tem de preencher tem realmente uma parte que tem que ser preenchida pelo contabilista certificado, em que ele tem que atestar efetivamente as quebras de faturação, fazer realmente aqui a comprovação de que existiram, na ordem dos 25%, ou seja, se tiverem 24,9%, não é admissível, tem que ser superior a 25%, não vale aqui os arredondamentos, pelo menos é isso efetivamente que tem estado a acontecer. Passando aqui às duas outras medidas que foram implementadas já na decorrência do presente ano. Trata-se, portanto, do Apoiar Mais Simples e do Apoiar Rendas, como já havíamos mencionado. Estas medidas, sim, estão abertas para novas candidaturas, estão a receber novas candidaturas, estas podem aceder, se ainda não tiverem nenhum pedido anteriormente efetuado, estas podem aceder sem qualquer restrição, a menos que não caibam nos critérios, não é? Estas medidas não têm ainda uma data limite, ou seja, ainda não existe uma data específica para serem encerradas, até porque a sua data, o seu prazo de validade, digamos assim, de forma mais simples, tem muito que ver com a dotação
orçamental que é feita para cada uma das medidas. Cada uma das medidas, quando é publicada com um orçamento. Por exemplo, no Apoiar Mais Simples, são 50 milhões de euros. Ou seja, até realmente este montante ser atingido, até eles perspectivarem que este montante está já no limiar, as candidaturas vão continuar abertas. E por isso ainda não existe uma data relativa em que vos possamos dizer que vai estar aberto até ao mês que vem. Não, depende logicamente das candidaturas que forem efetivamente aprovadas e do orçamento que cada uma das medidas tem em concreto. No Apoiar Mais Simples, a grande novidade é que se aplica a empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, ao contrário, portanto, do Apoiar.pt, mas que tenham trabalhadores a cargo. Ou seja, se não tiverem trabalhadores a cargo, também não conseguem aceder à medida, porque esse, como vamos ver mais à frente, esse é um dos requisitos essenciais para se conseguir apresentar aqui a candidatura, é ter realmente trabalhadores a cargo. Quanto ao apoiar rendas, ao contrário também das outras duas medidas, já não tem aqui o crivo também da contabilidade organizada, aplica-se às PMEs, ou seja, menos de 250 trabalhadores, e à semelhança também daquilo que aconteceu nas duas outras medidas que já explanámos, também às empresas que, excedendo, portanto, aqui o limite da cota para as PME, ou seja, os 250 trabalhadores, mas que estejam ali na bitola quanto ao volume de negócios. Relativamente às taxas de financiamento, aqui realmente temos algumas novidades também. Não tanto no Apoiar Mais Simples, em que temos novamente aqui a taxa dos 20% relativa à diminuição de faturação que se tiver registado, com um limite máximo, como já tínhamos falado também, neste caso de 4.000 euros. Já no Apoiar Rendas, o nível de financiamento, ou seja, a percentagem de financiamento obtida pelas empresas é determinada consoante a própria quebra de faturação. E por isso nós temos de quebras de 25% a 40%, temos uma dotação no valor de 30% do valor da renda mensal de referência. Esta renda mensal é aferida a dezembro de 2020, até ao limite máximo de 1.200 euros por mês e durante um período de 6 meses, ou seja, é um apoio que tem aqui a duração de 6 meses. Relativamente a quebras superiores, portanto aqui aos 40%, temos um apoio no valor de 50% do valor da renda, até ao limite máximo de 2.000 euros por mês e durante os 6 meses já mencionados. Ao nível das obrigações, e como já vos tinha mencionado anteriormente, mantém-se aquelas que já falámos, manutenção do nível de emprego, não distribuição de lucros e a atividade continuar ativa, não cessar, portanto, a atividade. No Apoiar Rendas, temos, no entanto, uma novidade, que é conservar por um período de 2 anos, após o pagamento final, ou seja, no final dos 6 meses de apoio, comprovativos de pagamento de rendas aos senhorios realizados no primeiro semestre de 2021. E salvaguardar que estes comprovativos de pagamento têm que ser pelo menos no mínimo do valor que receberam da dotação por parte do programa, ou seja, do apoio que receberam por parte do programa a apoiar. E isto para quê? De certa forma, porque o programa a apoiar não vos obriga a utilizar aquilo que recebem em determinado setor, em determinada questão, não tem que utilizar para pagar aos trabalhadores, como acontece nas medidas que a doutora Rita explicou anteriormente. Não, isso não acontece no programa a apoiar. No entanto, e aqui, estando perante um terceiro, neste caso um senhorio, que também provavelmente está em dificuldades, não é? Neste caso em concreto, eles querem salvaguardar também aqui a posição do mesmo e garantir que
por um lado, as empresas estão a receber esta ajuda, mas que não deixam efetivamente de cumprir as suas obrigações para com, neste caso, o senhorio, e que realmente a subvenção que recebem pelas rendas é canalizada para o pagamento das obrigações mensais que têm na decorrência deste contrato. Relativamente, portanto, aqui aos critérios que mais uma vez são exigidos para que consigam aceder às medidas. E antes de mais, principalmente no apoiar rendas, peço-vos que, se estiverem mesmo interessados, tenham realmente também muita atenção a preencher o formulário. No site do IAPMEI vocês encontram até manuais, guias de apoio, têm mesmo guias de apoio ao preenchimento dos formulários, têm vídeos elucidativos, têm uma série de informações que vos ajudam realmente a preencher. Estes formulários do Apoiar Mais Simples e do Apoiar Rendas são formulários muito intuitivos. A maior parte dos campos até é de selecionar, só selecionar, uma checklist quase. Já não precisam também aqui da certificação por parte da contabilidade, porque as informações acabam por ser transmitidas de organismo para organismo, ou seja, eles vão cruzar todas as informações, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, vão cruzar efetivamente todas as informações e verificar se aquilo que foi comunicado bate certo ou não com a realidade. Por isso tenham realmente cuidado quando estiverem a preencher. Não se enganem na morada do imóvel, porque se enganarem, não há possibilidade de corrigirem. Se enganarem, têm de desistir do pedido que têm de apresentar um novo. E nesse intermédio, portanto, vão para o fim da fila, digamos assim. Ou seja, se apresentaram nas primeiras semanas, se passaram 2, 3 semanas, se verificaram que existia um lapso, depois têm que apresentar um novo pedido e a data que vai ser contabilizada é a data deste segundo pedido e não do primeiro que já apresentaram. Por isso, efetivamente, é importante terem este cuidado no preenchimento, porque senão estão ali a gastar o vosso tempo e depois têm de ter o trabalho redobrado, digamos assim. Em relação, portanto, ao apoiar mais simples, e não vou mencionar novamente os critérios generalistas que já vos referi anteriormente, das dívidas à Segurança Social, de efetivamente estarem legalmente constituídos, da certificação da PME, mas sim vou destacar aqui a questão no apoiar mais simples de terem trabalhadores por conta de outrem, à data da submissão da candidatura, é mesmo necessário, porque senão não será validada, e também declararem aqui os 25% da quebra de faturação. Relativamente ao apoiar rendas, um dos critérios que não se aplica às outras medidas por motivos óbvios é serem arrendatários e terem um contrato de arrendamento para fins não habitacionais, ou seja, não vale a pena estarem a pedir o apoio e colocarem o vosso contrato de arrendamento pessoal da vossa casa de habitação, porque não vai ser admissível apenas realmente para arrendamento comercial. Finalizada agora a nossa intervenção, deixamos com um espaço para colocarem dúvidas, sem prejuízo, logicamente, de como foi pedido inicialmente, se pretenderem nos enviarem as vossas questões por e-mail, estaremos disponíveis para responder e para dissipar, portanto, aquilo que tiverem por conveniente. Muito obrigada. E podemos fazer por aqui já colocar algumas dúvidas? Pode sim. Posso? Olha, primeira questão, pode-me ter escapado numa explicação tão completa algum pormenor que eu, enfim,
fosse preciso para eu estar esclarecido neste ponto. A minha empresa, gostava de saber se enquadra. Eu para já vou-me apresentar, chamo-me Carlos Mendonça, da firma Brás Mendonça da Conceição Limitada. Portanto, nós temos de facto quebra de faturação, mas não estamos candidatos a layoffs, não podemos dispensar os nossos trabalhadores neste momento, porque estamos, pronto, atendendo à crise de mercado e há menos, há diminuição da atividade económica em muitos setores, nós estamos com necessidade do pessoal todo, porque eles estão todos a trabalhar, estão a trabalhar no terreno, em assistências, sobretudo em assistências, mas temos diminuição de faturação, porque o trabalho de assistências só, enfim, não se traduz numa faturação anual equivalente à que tínhamos quando pronto, estávamos a ir ao encontro das atividades económicas, que algumas delas hoje estão com muitas dúvidas em fazer investimentos. Eu tenho casos, nós como trabalhamos em sistemas fotovoltaicos, eu tenho vários casos de empresas que me dizem, epá, nós queremos fazer, mas vamos ter que aguardar. Isto acontece com imensas. São raras as que neste momento, para além dos particulares, que alguns vão fazendo, estão a aceitar fazer instalações de média ou grande dimensão, como já temos feito algumas. Claro. Portanto, eu gostava de saber se, em termos de apoios, tendo em conta a quebra de faturação, se temos enquadramento pronto, que o permita. Claro, é assim, a quebra de faturação tem de ser aferida em meses específicos, certo? E puxando aqui a resposta para a parte da manutenção ao emprego, eu depois já passo a palavra à minha colega, o que é que teríamos de ver? Duas situações daquilo que me explicou. Por um lado, se a quebra de faturação se verifica nos meses em concreto e se atinge pelo menos 25%, ok? E atingindo esses 25%, se é compatível aquele apoio à retoma, porquê? Porque disse-me que as pessoas têm de estar todas a trabalhar. E o apoio à retoma implica que existe diminuição do tempo de trabalho, se não de todas, pelo menos de algumas pessoas, aquelas que teriam o apoio. Se precisa das pessoas a trabalhar a tempo inteiro, este apoio de facto não vai ser para si, porque ia obrigá-la a reduzir horários de trabalho quando precisa das pessoas lá a tempo inteiro, entende? Havendo quebra de faturação e precisando das pessoas, a solução pode passar pelo programa Apoiar. Eu vou passar a palavra à minha colega, está bem? Sim, a solução pode efetivamente passar pelo programa Apoiar, ou seja, ainda que não seja o ideal, não é, na sua situação, acaba por poder potenciar aqui uma mais-valia, pelo menos aqui um montante de subsídio, digamos assim, considerado de acordo com a sua quebra de faturação. O importante, no seu caso em concreto, confirmar o CAI, confirmar em que tipo de apoiar, neste caso, é que se poderia inserir, de acordo, logicamente, com os critérios de elegibilidade que estão atualmente em vigor. Porque, se não podendo aceder ao layoff de qualquer das formas, vale a pena tentar aqui a via do apoiar, porque acaba por ser uma mais-valia se conseguir realmente reunir os requisitos essenciais para o mesmo.
Tem de ligar o microfone, por favor. Os nossos CAIs, temos vários, alguns permitem-nos fazer trabalhos agrícolas, trabalhos agrícolas de intervenção em instalações agrícolas, instalações eletromecânicas de bombagem e instalações fotovoltaicas. Portanto, o nosso CAI há e-comércio, digamos, de materiais. Senhor Temos Carlos, vários. Diga. se me permite, se nos facultar o seu CAI, em concreto, nós comprometemos a responder-lhe por e-mail se se enquadra ou não, está bem? Porque assim vemos com exatidão se o CAI que tem na empresa, se cabe ou não em algum das medidas do apoiar. Pode ser? E o seu CAI principal, porque já percebi que tem vários CAIs, que existem também CAIs secundários, mas o que conta aqui para a medida é o CAI principal. Tem de ligar o microfone, Sr. Carlos, peço desculpa. Isto é uma chatice, nós temos de ir desligando e ligando e depois às vezes é o e-mail da Associação Comercial? Ou, qual é o e-mail? Tem duas hipóteses. Para nós é indiferente. Ou envia para o e-mail da Gazeta, ou envia para um dos nossos e-mails, para um dos nossos e-mails que está no final do PowerPoint, está bem? Está bem. Então, o e-mail da Gazeta é o geral ou não? Eu vou fazer o seguinte, depois pedia ao Joaquim Paulo se fazia o mesmo. Eu vou pôr no chat os nossos e-mails, que é mais fácil, está bem? E o Joaquim põe da Gazeta, pode ser? É que a mim convinha-me também interromper já, porque tenho aqui uma pessoa à minha espera. Mas se me disser... Não, tenho o decor, com certeza. Eu vou pôr o nosso geral do escritório, está bem? Aqui no chat, podem utilizar, sem problema. E o Joaquim também já pôs o da Gazeta, está bem? Um ao outro é indiferente, está bom? Olha, tem que me pôr outra vez porque ele já desapareceu. Daqui de baixo. Se for ao chat, estão lá os dois. Ao chat... Aqui em cima, no canto superior direito, tem um quadradinho com umas listinhas. Se clicar... sim. Vai ver do seu lado direito, vai aparecer e estão lá os e-mails, está bem? Está bem, aqui diz conversar com todos. Mas... É isso mesmo. Em baixo da conversa já estão lá os e-mails. Pronto. Eu vou aproveitar para responder à dona Helena Martins, que colocou uma questão no chat e que nos explica que está sem câmara, mas que queria perguntar se, estando as funcionárias em layoff, podem usufruir de férias em simultâneo. E a situação é que sim, podem usufruir de férias em simultâneo, o layoff não obsta ao gozo das férias, está bem? Inclusivamente há um detalhe sobre isto nas perguntas e respostas da Segurança Social, se quiserem ver, é a pergunta 27, está bem? E tem lá o detalhe, mas sim, podem usufruir de férias em simultâneo. Há mais alguém que queira colocar alguma questão específica? Nada, Helena, obrigada a nós. Nós estamos aqui, em termos de timing, a chegar ao fim, não é, Joaquim? Eu não sei se há mais questões. Se houver questões, por favor, coloquem, não se inibam. Se preferirem colocar depois diretamente, porque isto também são situações, pronto, de alguma forma confidenciais e podem não querer expor a situação assim, não tenham problemas, nós responderemos a uma questão por pessoa, sem qualquer custo adicional, está bem? Porque temos noção que hoje seria impossível responder a todas e quaisquer questões que nos colocassem sobre esta matéria. Isto é uma matéria muito extensa e nós tentámos compilá-la o mais possível nesta hora que tínhamos disponível, e esperamos, francamente, que tenha sido útil e que vos auxilie a tomar as vossas decisões, a seguir os procedimentos que vos possam ajudar nesta altura que de facto não é fácil para nenhum de nós.
Julgo que não há mais questões. No chat não há. Joaquim, eu percebo pouco desta plataforma, mas acho que não está ninguém a pedir palavra. Não temos ninguém a pedir mais questões. Se não houver mais questões, da parte da Gazeta também agradecer muito à Catarina e à Rita pela disponibilidade que revelaram desde a primeira hora para fazermos este evento, e reiterar aquilo que foi dito, portanto, que estamos disponíveis para poder também servir aqui de veículo de transmissão para as nossas especialistas, através da Gazeta, e também para o público em geral. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos a presença, a atenção. Muito obrigado também. E ficamos disponíveis. Muito obrigada a todos.